friozinho, né, de São Paulo, hoje num sábado. Estou aqui muito feliz de estar trazendo aqui para o nosso canal um jovem estudioso de geopolítica que mora em Lyon, na França. Tá? Gostaria muito que você se apresentasse, Lucas, e que você contasse um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo no nosso canal. Aqui nós trazemos os encontros de amigos, né? E das pessoas que são buscadoras como você. Fala um pouquinho de você, Lucas. Olá, pessoal. Como a Ana disse, eu moro aqui desde 2017. Já estudei Relações Internacionais do Brasil, mas por falta aí, né, de dinheiro, acabei trancando e me formei em gestão de empresas. Né? Hoje eu trabalho aqui no comércio e tenho também um canal de geopolítica e tento buscar aí informações e trazer para vocês aí. Então, Lucas, nós viemos aqui falar um pouquinho sobre a situação atual, né, que se encontra a Europa e também um pouquinho do Brasil. E gostaria que você se apresentasse aí a forma como você vai apresentar aí as nossas informações. Ele tem muito conteúdo, vamos prestar atenção porque vale a pena. Se você quiser começar, Lucas, fica à vontade. E aí você fica à vontade para colocar os seus documentos, eu avisando aí para o pessoal que quiser um pouquinho mais de comprovação de algumas coisas que ele vai colocar. Nós vamos estar disponibilizando aí alguns links, inclusive o link do canal do Lucas, que ele tem aí no Instagram também, né, Lucas? Tem também o Instagram e também tem o canal no YouTube, os dois. Tá. Qual o nome do seu canal, Lucas? É Lucas com 3 Cs Lima. Tá. E aí é um canal que fala sobre geopolítica, viu, pessoal? Isso. Então vale a pena vocês aproveitarem essas informações. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui no YouTube, né, que a gente estava conversando sobre algumas palavras aí para não ser censurado, né? E a gente vai falar um pouco antes aí de introduzir sobre a geopolítica, a gente vai falar sobre os abusos que estão acontecendo aqui por parte aí de alguns padres, né? Que aconteceu aqui, ficou bem famoso, porém a mídia não divulgou muito, assim, não saiu fora da França, né? Então, pessoal, esses abusos é o que a gente vem aqui batendo sempre no canal, é o que nós resumimos a palavra em pedô, tá? E para quem quiser seguir também o canal, se inscreva primeiro aqui no canal para que a gente possa trazer mais informações em seguida e depois vocês se inscrevem também ao término da live aí no canal do Lucas, tá? Vamos lá, Lucas. Nós vamos fazer algumas censuras em algumas palavras, tá? Para as pessoas entenderem, prestem atenção. Então, como eu estava dizendo, né, esse daqui é o famoso padre aí que ficou muito conhecido em Lyon e na França, né, que ele abusou aí, né, dos children, a gente não pode falar a palavra, os pequenos, né, teve vários abusos aí que aconteceram durante vários anos, né, entre 1971 e 1991. E esses abusos aconteciam dentro da própria igreja, né, que é escandaloso aí também em acampamentos, né, que nem quando eu ia muito em acampamento também quando eu era criança, né, acampamento inocente mesmo de igreja. Infelizmente a gente não sabe em quem confiar os nossos filhos, né? Às vezes a gente acha que é uma pessoa bem intencionada e acaba acontecendo esse tipo de coisa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente deixa os nossos filhos, né? Então, em 2015, essas crianças já cresceram e já adultas resolveram dar queixa aí, né, desse padre, porque teve uma missa e eles viram que ele ainda estava dando aí o culto, e eles ficaram de boca aberta, então eles se reuniram e abriram aí como posso dizer? Isso, um inquérito contra esse padre. E, inclusive, essa história ganhou um filme, né? Ficou muito famoso aqui em Lyon. Esse filme foi estreado em 2019 e esse padre, então, vai pagar 5 anos aí de prisão. E aqui, como vocês podem ver, esse aqui é o personagem principal e o filme chama Grâce à Dieu, né? Graças a Deus. E esse daqui é o personagem principal aí, depois de adulto. E o que me deixa mais... Eu acho que a pena é muito leve, né, para essa situação. Sim. Só 5 anos, é muito pouco. É muito pouco. E aí que eu vejo, né?
Porque, assim, tem uma família que denunciou ele em 1991, né, denunciou formalmente a Igreja Católica, e a Igreja Católica não fez nada. E, ao invés de fazer alguma coisa, a única coisa que eles fizeram foi dar transferência, né, para esse padre, onde ele continuou aí tendo contato, né, com Children's durante 24 anos. E não foi excomungado, ninguém fez queixa na polícia, nem nada. Então ele passou mais 24 anos aí, né? Não sei se aconteceu mais alguma coisa, se teve mais algum caso aí contra esses pequenos. Mas aqui deixa a gente intrigado, né? Por que a Igreja Católica não fez nada? E mesmo depois de várias famílias relatando o abuso. E aí o que aconteceu? Todas as crianças que já são adultos hoje têm problemas em encontrar relacionamentos, tem problema com bebida alcoólica, e também aí algumas até se suicidaram. Então a gente realmente, ele estragou a vida de muitas crianças, vários adultos, né? Depois da vida aí adulta, infelizmente. Uhum. Inclusive nós temos aí que parece que um dos bispos, né, também foi expulso, né, pelo Vaticano faz pouco tempo. Então eu acho que isso tem que ser mais enfatizado, porque tem muita coisa escondida ainda que nós não sabemos aqui, né, mas a gente supõe e que deve ser esclarecido, sim. Exatamente. Agora, uma coisa muito interessante é que a gente vai ver agora, vou mostrar o vídeo para vocês. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Bom, agora a gente vai começar a falar sobre essa família, né, que realmente quem governa o mundo, vocês vão ver aí que todos eles têm o mesmo sangue. Desde a princesa Diana aí, mesmo a Mary Monroe e os ex-presidentes dos Estados Unidos. Olha, os Kennedys você está falando? Também, os Kennedys. Uhum. Então, como que a legenda aqui está um pouco borrada, ele está falando aí da árvore genealógica aí do ex-presidente George W. Bush. E aí? Aqui, então, o George W. Bush, ele é um primo distante aí do Barack Obama. Olha só para vocês verem como que é a situação. Faz parte de uma cadeia, então? Isso, ele é primo de 9º grau. Certo. Que chega até o presidente Lincoln. Mas todos têm uma hereditariedade familiar, é isso? Isso, todos esses presidentes que estão no poder têm uma ligação sanguínea. Sei. E o atual Trump? Então, como essa reportagem foi feita um pouco... foi feita acho que uns 5 anos atrás, não está falando nada do Trump, mas a gente vai ver que tem muita coisa escondida, né? Como, por exemplo, mesmo a Diane tem esse sangue aí, o mesmo sangue deles. Tá. A gente sabe do Trump que tem uma ligação do Tesla, né? Que o tio dele, no caso, pegou vários documentos e guardou durante muito tempo, e esses documentos estão em posse do Trump, né? E o tio dele colocou em prática muitos inventos, né? Da época do Tesla. Então tem uma certa curiosidade também em cima de tudo isso, né? Que está gerando também algumas polêmicas. Sim, tem um grau de parentesco muito interessante entre essas famílias que governam o mundo. Então a gente vê que realmente parece um jogo de xadrez, né? Parece que é tudo um teatro. E como a gente pode ver aqui, para finalizar também esse vídeo, mesmo a Mary Monroe é prima deles. Nossa, incrível, hein? É incrível. Esse vídeo, ele está disponível no Facebook, é isso? Então, eu tenho ele... Na verdade, esse vídeo aqui tá no meu canal. Eu consegui pegar esse trecho e joguei lá. E eu resolvi passar esse pequeno trecho para vocês. Tá. E também tem a questão mesmo das pessoas que governam hoje. Por exemplo, o Macron, para você ter noção, ele não é só presidente da França. O Macron também ele é príncipe de Andorra. Então, você não acha que é coincidência demais? Eu acho que
tem algo mais do que coincidência, né, como a gente pode ver. Como que o Macron ele pode ser presidente da França, também pode ter um sangue real de um outro país. Então, essa família realmente governa. Essas famílias que estão no poder têm sempre algum grau de parentesco. São elas que governam aí o mundo durante muitos e muitos anos aí. E esse cara aqui, ele é muito interessante porque, como a gente não pode falar alguns assuntos, né, ele encontrou uma forma de comunicar sem utilizar as palavras pedô, né, que a gente não pode falar aqui, senão o vídeo é censurado. Ele é um canadense que mora na região do Quebec, ele fala francês. E ele é um roqueiro e também católico, né? Então, o jeito que ele encontrou de expressar aí o que ele sem falar essas palavras, é tocando a música que a gente vai ver e mostrando aí algumas imagens aí gravadas também, umas imagens antigas do Joe Biden, né? Que é aí o John Biden. Isso, do John Biden, que é o ex... o vice-presidente. Isso, é o vice-presidente dos Estados Unidos. Isso, que ficou aí no poder até 2017. E como vocês vão ver aqui, nesse vídeo... Tá. Ele abusa Isso, ele insinua, mesmo na frente da televisão, na nossa cara, eles fazem isso. Uhum. Vou pular um pouquinho mais para frente. Essa situação de pedô, ela envolve pessoas muito influentes. Envolve, sempre. O jeito que ele pega as crianças, esse rapaz aqui desse canal aqui, né, que está em francês, ele decidiu postar esse vídeo. E você vê, assim, que ele tem uma maldade, né, no gesto dele com as crianças. Não é algo normal, tanto que as crianças ficam até com medo dele, não só as crianças, mas também os adultos, né? O jeito de acariciar a cara, tudo isso. Então, eu achei muito interessante. E, para quem quiser pesquisar um pouco mais, é só colocar aqui, né, no Wikipedia, aí que vai mostrar, olha. Ele é o vice-presidente do Barack Obama. Só a gente vê o que está passando na Europa, é interessante a gente falar um pouco mais, né, sobre o crédito social que está sendo implantado aí no mundo. E eu fiz uma pequena introdução aqui nesse slide, né, que eu vou ler esse pequeno texto com vocês. Né? O crédito social é um sistema inteligente capaz de reconhecer o indivíduo a vários metros de distância. O sistema é capaz de reconhecer até mesmo o jeito que a gente anda. Olha só, ele escaneia a gente, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Né? E, por exemplo, todo mundo começa com 100 pontos, é um sistema de pontos. Né? À medida em que você denuncia o governo, a pessoa perde ou ganha pontos, mas se você começar a falar mal do governo, alguma coisa assim, você perde esses pontos e você é classificado como um mau cidadão. Só que o problema é que as pessoas aí que possuem poucos pontos, que as pessoas aí que se elas perdem muitos pontos, elas têm dificuldade para tirar passaporte, têm restrições para matricular os filhos na escola e possuem até dificuldade de se locomover aí dentro do país, até mesmo para comprar um bilhete de ônibus aí para ir numa outra região, né? Se locomover de uma região a outra. E também, como vocês podem ver, esse sistema aqui ele é capaz de reconhecer o nosso rosto aí a vários metros de distância e é capaz também de ver aí o jeito que a gente anda, tudo isso. Então, esse sistema é realmente muito poderoso. E nesse dragão asiático também, né, tem uma câmera para cada 2 pessoas. Então, o controle lá é extremo. E continuando agora, né, queria mostrar para vocês como que está sendo esta perseguição política e religiosa, né, nesse país que a gente não pode falar o nome. Tem realmente um campo, né, que eles falam campo de reeducação, mas a gente sabe que não é isso. E lá tem vários presos políticos, tem também o povo iugure, que tem uma grande maioria, são quase 1 milhão desse povo que está preso nesse campo, que a gente não pode falar o que é, né? Como vocês podem ver aqui o nome. E também aí várias estátuas de Buda já começam a ser destruídas. Então a perseguição agora está sendo em todas as religiões. E como vocês podem ver aqui também, temos aqui para uma religião. Isso, eles estão perseguindo todas as religiões agora. Né? Antes era mais as minorias, né? O povo iugur e o cristianismo, porém agora está expandindo aí
até mesmo o budismo. Eles estão inclusive destruindo estátuas, para vocês terem uma noção. Então é algo muito grave que está acontecendo naquele país. E esse repórter aqui é até engraçado, vou deixar o link, né? Ele está em inglês. Ele falava até gaguejando, porque ele tinha medo de falar sobre esse assunto, lembrando aí que ele está naquele país. E ele passou com um carro aqui gravando, eu tirei um print da tela, né? Esse daqui é o campo de reeducação, olhem só, que interessante. E também, né, agora, esse país, ele quer lançar também uma moeda digital, para desbancar o dólar, porque o país que detém aí o dólar possui o poder, né? Que é, no caso, os Estados Unidos. Então, eles precisam encontrar uma alternativa, porque tanto a Rússia como esse dragão asiático, eles sofrem sanções aí por conta do dólar. Então, o que eles querem fazer? Então, eu vou ler uma pequena introdução aqui para vocês de como funciona o sistema financeiro, né? As translações feitas do mundo têm como base o dólar e é reserva monetária do mundo, o que dá muito poder para os Estados Unidos e é usado como uma ferramenta para impor sanções a outros países, como, por exemplo, né, o dragão asiático e a Rússia. Então, esse dragão asiático já está trabalhando em uma moeda digital para substituir o dólar nas futuras transações aí. Então, uma vez que eles conseguem desbancar o dólar, a gente vai estar aí caminhando também, a gente vai estar assistindo a queda ainda mais depressa aí dos Estados Unidos como primeira potência mundial. Lembrando, né, que já está perdendo a coroa e especialistas diziam já, né, que os Estados Unidos ele iria cair até o ano de 2027. Isso antes dessa crise que nós estamos vivendo. Então, eu acredito aí que nos próximos 2 a 3 anos, infelizmente, esse dragão asiático vai ser a primeira potência econômica mundial. E esse dragão asiático... Lucas, falando agora um pouquinho, um dos caminhos que o Trump parece que está seguindo é ir contra esse dragão asiático, né? Então, tem havido algumas pedindo para as empresas americanas virem para os Estados Unidos, talvez esteja levando uma atenção maior. Então, exatamente, todas as empresas estão tentando frear, né? Todos os aliados estão tentando frear aí esse dragão asiático, como também o Japão está fazendo a mesma coisa que você disse, está tirando aí essas empresas deste país. E também aí, né, o Japão também está tentando tirar as empresas do dragão asiático para tentar frear o crescimento desse dragão, né? Porém, não há nada que possa ser feito. É por isso também que o dragão asiático está trabalhando em conjunto aí com a Rússia para fazer um sistema parecido com o sistema SHIFT, né? Mas onde eles vão ter uma moeda própria sem depender dos Estados Unidos, porque uma vez que os Estados Unidos detêm o poder aí do dólar, ele detém o poder também de fazer sanções contra esses países. Então, essa estratégia do grande dragão asiático eu achei muito interessante. Então, lembrando aí, né, que só para ler esse pontinho aqui, olha, então o dragão asiático e a Rússia já estão trabalhando juntos em um sistema financeiro diferente do SHIFT. Eles estão diminuindo a reserva do dólar para transações financeiras entre os dois países. Então, como eles ainda não têm uma moeda que substitua o dólar, o que eles estão fazendo? Eles estão acabando com a reserva de dólar e estão usando outras moedas, como, por exemplo, o euro, para fazer essas transações. E eles querem depender cada vez menos aí do dólar. E logo, esse dragão asiático estará lançando aí uma moeda própria, com parceria com a Rússia. Tá. E continuando agora, a gente vai ver também o projeto Rota da Seda, né? Um projeto muito interessante. A gente está falando de um projeto faraônico. Como vocês podem ver aqui, né? São trilhos. Ela também está comprando portos ao redor do mundo e também está construindo rodovias, né? Que ligam o dragão asiático até Londres, passando aqui ele passa pelo Oriente Médio, olha só que interessante, né? Algo nunca antes visto, passando aí pela Europa, também aqui tem construções na Itália, tem rodovias aqui que levam até a Espanha e trilhos que ligam até Londres, então é uma coisa faraônica, né? E também estão fazendo essa rota da seda na África, como a gente vai ver na foto a seguir.
Então, nessa foto aqui, é tanta construção, né, Ana, que a gente não consegue ver numa mesma foto. Então, eu encontrei essa foto aqui, que eu tirei um print também de uma reportagem. Então, olha só essas obras que eles estão construindo aí ao redor do mundo, né? Então, para vocês terem uma noção aqui, olha, toda essa parte da África aqui ligando ao nosso oceano. E esses aqui são os países que estão recebendo aí investimentos do dragão asiático, como vocês podem ver aqui, todos esses em vermelho. E o Brasil é interessante porque o Brasil é um país chave tanto para o dragão asiático quanto para os Estados Unidos. Então, o Brasil está em cima do muro aí e, por enquanto, ele está tirando vantagem. Ele está sendo amigo tanto de um quanto para o outro. Mas eu acredito que vai chegar o momento em que ele vai ter que se decidir em que lado vai ficar. Tá. Isso você está dizendo entre Chile e Estados Unidos? Isso. O Brasil vai ter que tomar uma decisão, mas por enquanto ele está conseguindo aí alinhar entre os dois países. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui, né, todo mundo está disputando a segunda maior potência da América, né, porque o Brasil possui um PIB aí depois dos Estados Unidos é o PIB mais importante aí das Américas. Então, o Brasil é um país-chave para os Estados Unidos e para o dragão, que a gente não pode falar o nome, né? E esse dragão asiático já é o principal parceiro comercial do Brasil. Pela primeira vez na história, o dragão asiático é o principal parceiro econômico da Argentina, e antes era o Brasil. Inclusive tem essa reportagem aqui, né, ao lado, né, então que fala, o dragão asiático se torna a maior parceira comercial da Argentina e ocupa o lugar do Brasil. Pela primeira vez em 16 anos, o Brasil deixou de ser o principal destino de exportações da Argentina. Então, por 16 anos, aí, o Brasil foi o principal parceiro aí comercial da Argentina e agora perdeu também essa coroa. Então, o dragão asiático, ele está sendo... ele está ganhando cada vez mais espaço no comércio internacional, né? E também, o Brasil, como eu já disse, né, o Brasil tem o segundo maior PIB das Américas, e os Estados Unidos, além de ter muitas indústrias, além do Brasil ter muitas indústrias, né, ele também é grande exportador aí de alimento para o mundo. E só uma curiosidade que eu deixei aí, mais interessante aqui, Ana, como a gente pode... O Brasil, para você ter noção de como a economia é tão forte, que só a região de Campinas tem o mesmo PIB aí que o Uruguai. Só a minha região, lá onde eu morava, tem o mesmo PIB que o Uruguai. Então, o Brasil ele tem muito potencial, sim. Ele é grande exportador de carne, possui grandes indústrias. Então, aí, ambos os países têm interesse aí no Brasil. Sim. Agora, sendo um celeiro do mundo. Continua sendo um celeiro do mundo. Mas é importante lembrar aí também que o Brasil ele tem uma evolução, né? Ele tem também bens e serviços. É muito pouco, acho que ele precisa expandir mais essa área, né? Buscar mais... produzir eletrônicos, por exemplo, buscar parcerias com o Japão e Coreia do Sul. Acho que seria interessante para o Brasil. Sim. Uhum. E apesar de todos os problemas que a gente tem, né, eu coloquei assim, né, apesar dos pesares, o Brasil é um dos países mais estáveis da América Latina. Ele está melhor que as duas outras potências, né, Argentina e México. A Argentina, infelizmente, a gente já sabe, né, que a Argentina está passando por ela está com uma instabilidade política que já dura anos, o que leva também a uma superinflação. Então, além de possuir o segundo maior mercado interno das Américas, com a desestabilização política da vizinha Argentina, está fazendo com que as fábricas argentinas se transfiram para o Brasil. Então, elas estão mudando aí, né, da Argentina para o Brasil, com uma economia mais forte, e também temos um poder de compra um pouco maior, além de termos também um mercado interno muito grande. Mas também tem um lado negativo, né? Porque se os nossos vizinhos ficarem desestabilizados, isso vai levar a grandes imigrações dentro do Brasil. É isso que a gente vai ver agora. Então, a crise nos países vizinhos afetam todo o continente. Por exemplo, né, o aumento da imigração devido à péssima qualidade de vida, como é o caso da Venezuela, a instabilidade econômica, no caso da Argentina. Isso também, o que acontece, né? Acaba aumentando a criminalidade nos países que recebem esses imigrantes. Porque, por exemplo, aqui, só na Venezuela, já saíram cerca de 5 milhões de pessoas. Imagina se você receber, por exemplo, 500 mil pessoas num dia só, ou num mês. E nenhum país tem estrutura, né? Ninguém está preparado para isso. E essas pessoas, uma vez que também não tem
o RG, por exemplo, se elas imigram para o Brasil, não tem o RG, não tem como trabalhar, não tem carteira de trabalho, infelizmente ela vai tender para o lado do crime. Então isso acaba levando a uma desestabilização em todo o continente. E mesmo porque nós não temos empregos para os brasileiros, né? E ainda eles vêm à procura de uma oportunidade, quer dizer, desestabiliza tudo. Exatamente, então mais nesse momento que a gente está vivendo numa crise, né? Lembrando aí que tem essa crise horrível que tá. E o pior é que essa crise vai se transformar numa recessão econômica, isso que a gente vai ver no próximo slide. Então a gente vai falar agora sobre um pouco dessa crise econômica mundial que está acontecendo nesse momento, né? Então vale lembrar que o mundo já estava em um processo de desaceleração econômica. Então não é por causa dessa crise pandêmica que o mundo inteiro está vivendo uma crise, não. Então a dívida pública dos países já estava muito alta, isso que a gente vai ver no gráfico ao lado, né? Entre eles também o Brasil, como alertava vários economistas, inclusive essa revista aqui, né, francesa, Alternative Economique, em novembro de 2019, essa daqui que eu tirei essa fonte aqui, né? Então, aqui ao lado, a gente tem o endividamento público em porcentagem do PIB dos principais países do mundo, tanto as economias avançadas quanto os países emergentes. E olha só para você ver, Ana, os Estados Unidos ele possuíam, em 2018, né, 105,8% do PIB em endividamento, e agora já está em 106,7%, ou seja, está estourando. Infelizmente, quem está pior ainda que os Estados Unidos é o Japão. Olha, ele tem uma dívida de 237% do PIB, ou seja, ele deve 2 vezes mais do que toda a riqueza construída no país. E agora aumentou ainda mais, 237,5%. Esse gráfico aqui ele foi feito antes dessa pandemia. Então imagina só como que vai ser somado agora a essa crise. Então vai ser algo assim que a gente nem pode imaginar. A zona do euro também, como você pode ver aqui, né, estava com endividamento de 85% do PIB e agora já estava com 59,8% e deu uma melhorada, né, 56,9%. Agora a gente vai ver um pouco sobre as economias emergentes, né? Aí tem o dragão asiático, que estava com uma dívida de 50,5% do PIB e agora está com 55,4%. Então a dívida está aumentando, né? A Índia também, né, deu uma diminuída, mas bem significativa, 69,8% para 69%. E o Brasil aí aumentou um pouquinho, né, tá? De 87,9% para 90,4% do PIB. Isso, lembrando mais uma vez que foi antes dessa crise durante a pandemia. E agora a gente vai falar sobre essa recessão econômica. O problema dessa recessão que está por vir, Ana, é o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo tendo esses conflitos armados, caindo bomba para todo canto, a economia não parou. As indústrias elas continuavam funcionando. Mas o que a gente viu durante essa crise que aconteceu agora nesse ano? As empresas pararam completamente. Então é isso que vai acontecer, né? Uma grande recessão econômica, a maior recessão econômica desde o ano de 1945. Então, olha, a crise da pandemia será somada à dívida pública dos países, o que trará a pior recessão econômica desde 1945. Mesmo com a Segunda Guerra Mundial, as empresas funcionavam. Essa foi a primeira vez na história em que as empresas pararam totalmente e que a economia não girou. A economia ficou estagnada, né? Ficou parada durante aí vários meses. Uhum. Mesmo voltando agora, vai ser difícil essa recuperação. Vai ser difícil. Você prevê uma mudança no sistema econômico total, global, dos bancos e tudo mais? Olha, agora eles estão querendo implantar um novo sistema bancário, né? A gente não tem detalhes sobre isso. Porém, a União Europeia, como a gente vai ver no próximo slide, ela já tomou a iniciativa. Ela vai doar aí 750 bilhões, o Banco Central Europeu, 750 bilhões de euros aos países da União Europeia, né? Então, aqueles que vão ser mais beneficiados serão os países exatamente os mais atingidos. E só para a gente ter noção do que está acontecendo aqui na França, olha, a Air France, né, que é a
a joia francesa, né, uma das empresas mais importantes da aviação, ela recebeu 7 bilhões de euros em ajuda. Por quê? Durante essa crise, ela operou com apenas 5% da frota, ou seja, 95% dos aviões não voaram. Imagina o prejuízo e quantas pessoas serão mandadas embora, né? E também temos aqui uma reportagem em português, né, falando que a Renault, os últimos resultados financeiros são catastróficos. A Renault registrou uma perda recorde de mais de 7 bilhões de euros no primeiro semestre de 2020. Só para a gente ter uma noção aí. Então, a Renault, todas as empresas vão receber uma ajuda do governo. Porém, Ana, quem vai ser no prejuízo são os pequenos empresários. Por exemplo, todas as empresas que têm menos de 6 meses vão receber 1% do governo. Ou seja, vão falir, infelizmente. E agora, falando um pouco mais geral da União Europeia, né, a gente tem aqui, vou falar um pouco sobre a Alemanha, a Espanha, a Itália e o Reino Unido. Né? Então, a Alemanha já perdeu 10% do PIB no segundo trimestre. E os países mais fragilizados são aqueles que dependem fortemente do turismo, né? Como é o caso também aqui da Espanha e da Itália. Eu não coloquei Portugal, mas Portugal também depende muito aí do turismo. É uma fonte de renda muito importante para o país. Tem muitos hotéis, restaurantes aí e depende muito desse dinheiro vindo do exterior. E também temos o Reino Unido, né, que também sofre com a crise econômica e, porém, também agora ele tem também esse problema da estabilidade política, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer por causa do Brexit. Então, tem várias questões aí a serem respondidas. Aí, o futuro é muito incerto para o Reino Unido e para a União Europeia, mas eu acredito aí que o Reino Unido está também numa situação muito complicada. Sim. Dizem que ele está sem direção. Ele está sem direção, né? Como a gente já viu aí, o primeiro-ministro já foi trocado 2 vezes, né? Agora é o Boris Johnson. E antes dele, já esqueci, era uma mulher, né? Que pediu demissão, porque realmente ela não tem a maioria ali do parlamento. É uma situação muito complicada. E como eu tinha dito antes, né? O plano da recuperação da economia da União Europeia foram injetados 750 bilhões de euros. E as economias que mais receberam esse dinheiro foi a Itália, né, que recebeu 209 bilhões, e a Espanha recebeu 140 bilhões de euros. Foram esses 2 países os mais afetados aí pela crise. Sim. Os bancos europeus que estão aqui no Brasil, será que eles estão também nessa proposta de uma moeda única, de mudar o sistema econômico? Você tem alguma noção? Então, olha, tudo leva a crer. Eu não lembro se você lembra uma notícia que lançou aí que o Brasil queria fazer uma moeda em parceria com a Argentina, né? Uma moeda única. Eu pensava que era mentira até que a televisão começou a falar e a gente vê, né? Quando essas grandes mídias começam a falar, a gente vê que realmente está tomando algum rumo. Porém, desde então, ninguém falou mais nada. O que eu acredito que vai acontecer? Cada bloco vai ter sua própria moeda. Isso no futuro mais para frente, né? Como acontece na União Europeia, que aqui temos a moeda, o euro, né? E eu lembro que antigamente, eu já li uma reportagem sobre isso, eles queriam chamar o nome da moeda de pátia. Agora eu não sei como vai chamar mais. Inicialmente iria ser testada entre o Brasil e a Argentina e depois aí iria expandir para os outros países do Mercosul. O mesmo também eu acredito que vai acontecer também com os Estados Unidos e como a gente viu também na Ásia, tem essa junção aí que o dragão asiático quer fazer, uma parceria aí, econômica aí com a Rússia. Eu acredito também que eles querem criar já uma moeda. Seria uma moeda digital, única, ou seria a moeda individual com cédulas novas em cada bloco? Então, Ana, eu acredito que eles já querem pular para uma moeda digital. Eu tenho essa sensação. Pelos estudos que eu estou fazendo, todos os países eles já estão buscando fazer primeiro a sua própria moeda digital. Né? Eu já li que o Brasil quer fazer a sua própria moeda digital. Também o Canadá também está fazendo já a própria moeda digital, a Coreia do Sul e também o grande dragão asiático. Então, eu acredito que eles vão... Cada país vai ter sua moeda digital e depois vai ter uma moeda global, né, que eles vão fazer para substituir o dólar. Então, todas as translações vão ser feitas com base nessa moeda global, que eu acredito que não será mais o dólar, será essa moeda que vai vir da Ásia,
e ela estará aí liderando essa moeda como base. Ela tem o padrão ouro que o pessoal fala? É isso? Então, o padrão ouro ele não é mais usado, é por isso também que o dólar está perdendo força, né? Hoje, o dólar está vinculado ao petróleo. E eu acredito também ele vai ser desvinculado à medida aí que o dragão asiático ganha confiança dos países aí petroleiros. Eu acredito aí que é questão de tempo até que o dólar caia. Mas hoje, infelizmente, a moeda não tem nenhum lastro com ouro, ela não está mais ligada com nenhum bem material, nenhum bem físico, assim, né? Uhum, entendi. Tá. Dizem, né, que a nova moeda que vai ser implantada entre os bancos, é o que eu tenho visto, né, que algumas pessoas têm colocado, ela vai ter que ter o lastro em ouro, e não mais, por isso que o dólar vai ser substituído por essa moeda que vai ser no padrão ouro, cada país com o seu valor. Isso seria interessante. Agora, é uma questão a ser estudada, porque o dólar ele não está mais tendo nada em comum com o ouro, porque antes um dólar poderia ser trocado por não sei quantos gramas de ouro. Você ia lá e você dava um dólar. Então, o dólar era uma moeda muito importante, porque tinha um lastro ouro. Porém, a desculpa que eu escutei é que não tem ouro suficiente. Imagina que se todo mundo que tem dólar for lá e trocar por ouro, né? Então, agora eu não sei como eles vão fazer. Se eles vão voltar de novo a ter um vínculo com o ouro, porque é um pouco complicado. Mas a questão aí a ser estudada. Eu também tenho visto e estudado que o ouro que estava sendo retido e que estava guardado pelo Vaticano, ele foi todo retirado durante essa pandemia pelos Estados Unidos, foram 600 toneladas de ouro. Tem até fotos, né, do pessoal aí colocando que eles foram retirados e estão em poder da Rússia e Estados Unidos. E que isso é o que está sendo, eles fizeram um acordo e que esse ouro está em poder deles para depois distribuírem entre os países. Né? Então, eu acho que é como se fosse uma aliança para que pudesse ser... Esse ouro foi retirado do Vaticano, pelo que eu entendi. Olha, o Vaticano, apesar de ser o menor país do mundo, né, para quem não sabe, tem várias pessoas que acreditam que é uma cidade, mas não, o Vaticano é um país independente, e é verdade sim, ele tem uma reserva muito grande de ouro. A gente não pode nem calcular quanto de ouro que tem lá, porque é histórico, né? Todo o ouro foi estocado no Vaticano. Agora, quanto a essa história que os Estados Unidos pegou o ouro... eu preciso investigar, né, para ter uma noção, mas pelo que eu entendi, esse ouro foi retirado e são 600 toneladas de ouro. Tem barras de ouro de 100 quilos, enorme, que foram retiradas de caminhões e que foram levadas para um local seguro dos Estados Unidos, e a União Soviética e Estados Unidos estão com esse ouro que foi retirado do Vaticano. Então, vamos aguardar, né? Muita coisa ainda para acontecer e muitas informações, vamos dizer, concretas para a gente, né? Dessas operações. Isso, é por isso que é importante ter a mídia alternativa, né? Porque a grande mídia, infelizmente, tudo isso que a gente falou aqui hoje, parece que elas estão omitindo, né? E é importante a gente ter os youtubers que... Existe o poder, né? Lucas, tem o poder, né, que está tomando conta de toda essa censura. Né? Então, exatamente. Eu acho que não é interessante que as pessoas sejam censuradas. Então, quanto mais eles censurarem, melhor. Quanto mais, exatamente. E lembrando, exatamente. E lembrando aí também, como a gente viu naquele vídeo anterior, todas essas grandes mídias são controladas por eles. Então é por isso, eles não querem dar essa informação pra gente, né? Se eles controlam a mídia, é claro que eles não vão deixar esse tipo de informação vazar. Sim. Por isso que é bom a gente ir pelas tangentes aí, pelas pessoas que a gente vai tendo confiança em pegar essas informações. É importante você estar passando isso para nós, né? De qualquer forma, você também é um estudioso do que está chegando aí, né? Isso, inclusive essa questão do crédito social é muito interessante, porque eles já começaram a fazer testes, né? Poucas pessoas sabem, mas já começaram a instalar câmeras na cidade de Nice. E eles já estão tirando fotos, estão armazenando todos os dados dessas pessoas em um computador. E a maioria das pessoas não sabem disso.
Também estão fazendo testes em Marseille, na França, aqui também. Então, infelizmente, essa política, essa perseguição já está aí sendo esparramada ao redor do mundo. E como a gente, e também a gente sabe que o Brasil, os políticos, infelizmente, são muito corruptos, né? E o grande dragão asiático ele tem o poder aí de comprar essas pessoas, como aconteceu na Austrália. Olha só, na Austrália, apesar de ser um país transparente aí, né? Normalmente, e é uma ex-colônia britânica, tem uma economia também super parecida do modelo americano, e eles conseguiram comprar políticos lá. Imagina no caso do Brasil. Então, realmente é preocupante. É por isso que a gente tem que tentar se aproximar cada vez mais de países assim, tipo os Estados Unidos, né? Sim, porque é muito fácil, né, chegar com muito dinheiro e oferecer para que você mude de lado, né? Principalmente os políticos corruptos, né? Como a gente sabe que tem muitos, né? E Exatamente. tá difícil segurar, né? Tá difícil segurar. Olha, e dinheiro é o que aquele país tem de sobra, hein? Que a gente não pode falar o nome. Então, você que viajou bastante aí pelo mundo, você comentou comigo também sobre o poderio da China, né? A China, como que ela é vista pelos europeus, né? Que praticamente estendem o tapete vermelho para eles, porque eles vêm com muito dinheiro, né? Eles viajam para todos os lados, né? É um país que tem muito recurso financeiro, né? Exatamente. Eu não tem muitas pessoas que acham que esse país é um país atrasado, mas não, né? Esses estudantes que vêm daquele país, eles vêm com muito dinheiro. Ele é muito bem recebido em países ricos como a França, Austrália, Reino Unido. Aqui na minha cidade, principalmente, a grande parte dos meus clientes são chineses, né? Porque eles têm realmente um poder de compra muito grande e todo mundo está acendendo tapete vermelho para eles, porque eles têm muito dinheiro. E eles viajam muito, né? Segundo eles viajam. Isso, inclusive no Japão. Olha, o Japão é um país muito culto, né? Um país assim que se você entra no metrô, Ana, você não escuta um A. Todo mundo é quietinho, a cultura do Japão ser fechada assim e o respeito ao próximo, né? E é engraçado porque agora eles têm tanto poder de compra que eles fazem turismo em massa. E a cultura chinesa e a cultura japonesa são completamente diferentes, porque os chineses eles fazem muito barulho. E eu lembro que minha professora japonês falou: Nossa, eu não gosto deles, falou meu ouvido, né? Eu não gosto deles, fazem muito barulho. Mas para você ter noção, o Japão é um país muito caro para se fazer turismo. Eu fiquei só 2 semanas e tinha muito chinês. Então, para você ter noção aí do poder de compra deles. E eles gastam, viu? Eles não vêm assim, tipo que nem eu, não, pegando ônibus, trem. Eles pegam trem-bala, eles ficam nos melhores hotéis 5 estrelas. Então, mesmo o Japão tendo esse distanciamento aí político, né, devido ao passado aí da terceira guerra mundial, da segunda guerra mundial que ocorreu, ter essas diferenças entre os dois países, os chineses são bem recebidos justamente por causa do dinheiro. Como a gente viu em um dos slides aqui, o Japão é o país mais endividado do mundo. Então, todo mundo está estendendo o tapete vermelho aí. Inclusive, ele fez vários investimentos aqui na área de tecnologia e militar com a França. Por isso que tem alguns países, né, principalmente do Reino Unido, que estão contra a Huawei, né? Que é o 4 mais 1G. E aqui no Brasil, acho que também existe uma certa resistência por estar vindo de lá, não contra o povo, né? O povo, né? Mas contra esse sistema de monitoramento e o sistema de, vamos dizer assim, de controle. Se eles estenderem isso para todos os países, eles vão ter o controle absoluto da humanidade, né? Isso, e eles são um povo muito, assim, como a gente fala, né? Muito esperto, muito ligeiro, porque eles estavam, inclusive, espionando uma empresa alemã. Eu não vou lembrar o nome. Eu lembro que era Kuka, eu acho que era Kuka, é um nome meio estranho. E eles espionaram toda essa empresa e trouxeram essa tecnologia para dentro do país. Elas estão espionando também várias empresas aqui também de aviação. Eles compram um avião, Ana, e desmontam lá dentro para montar um avião igual, para você ter noção. Então, ela espiona não só pessoas, como também as grandes empresas. Sim,
Por isso que eles são tão queridos, né? Exatamente, por isso que eles são tão queridos. O Pois dinheiro, é. infelizmente, nesse mundo aqui, o dinheiro é sempre bem-vindo, né? E as pessoas aí acabam aceitando, sendo compradas facilmente, infelizmente. Como acontece também aí em todo o leste asiático, como a gente pode ver aqui, a África, principalmente, aí foi comprada totalmente. Inclusive, a África, ela se endividou tanto que agora está na mão da China. Não pode, não pode. Não pode falar. Então, pois é. Mas assim, o que você acredita que pode acontecer até o final de 2020, assim, para que a gente possa fazer uma abordagem geral e também encerrar nossa live? Olha, Ana, várias coisas vão acontecer. Primeiro, isso é só o começo. Lembrando aí que o governo está estimulando as empresas para não fechar, né? Como a gente viu aí, mesmo no Brasil, o governo Bolsonaro deu, acho que era R$ 600, se não me engano, por mês, né, para as pessoas aí, para donos de empresas, não sei. Todos os países estão dando ajuda financeira, os países da União Europeia, Estados Unidos. Porém, essa ajuda financeira vai terminar. E é aí que vai vir uma grande crise econômica, né? Que não é nem crise, que a gente chama de recessão econômica. E, infelizmente, que a gente vai esperar aí nesse até de outubro para frente, principalmente em 2021, vai ser uma grande recessão econômica. Então, é por isso que a gente tem que se preparar financeiramente. Uma forma aí também de se proteger da recessão econômica é deixar de gastar, primeiramente, né? Fazer economia, e também comprar coisa física. Por exemplo, muitos especialistas veem no ouro uma opção. Você compra uma reserva de ouro, só que o problema é o quê? Eu fui ver o preço do ouro, Ana, tá um absurdo de caro, porque todo mundo sabe que ouro é uma coisa que não desvaloriza. E em período de crise, ele valoriza muito. Então, agora está impossível de comprar. Mas, por exemplo, no caso do México, eles compram a prata. Então, se você conseguir investir dinheiro em alguma coisa física, porque no caso de pedras, essas pedras não perdem valor. Então seria interessante também. E evitar gastar à toa, né? Porque infelizmente a gente sabe que o brasileiro aí é acostumado no carnê, né? Que nem eu tenho uma avó aí que ela termina uma dívida, ela faz outra, infelizmente. A gente tem que segurar, infelizmente, né? E tomar as devidas precauções. Sim, e torcer para que pelo menos, eu acho que até as eleições, né, dos Estados Unidos, a gente possa ter um rumo, né, porque também vai depender das eleições de lá, para a gente saber qual rumo que vai tomar também o resto do mundo, né, quer queira, quer não, eles ainda também dominam de certa maneira aí todo esse movimento, né? Isso, agora eles estão tentando frear, né, o grande dragão asiático, mas é um pouco difícil, né? A gente está vendo o mundo cada vez mais sendo dividido em dois, né? Agora temos também, por exemplo, a Índia, que também está do lado dos Estados Unidos, devido aí aos conflitos que estão acontecendo naquela região por causa de um pedaço de terra. Então, eu espero aí que o nosso lado, né, ganhe, claro, né? A gente é ocidental, e que as coisas melhorem para ambos os lados, né? Evitar principalmente o confronto armado. Lembrando aí que o confronto armado, todo mundo sai perdendo, né? Os dois lados aí. E quem sai perdendo é a gente, o povo comum. Então a gente tem que evitar ao máximo o conflito armado, porque agora a mídia, né, tá fazendo um grande espetáculo aí falando que pode haver tensões entre os Estados Unidos e o grande dragão asiático. E isso realmente pode vir a acontecer, né? Inclusive aí teve um conflito armado entre a Índia e o grande dragão asiático com um pequeno pedaço de terra há alguns meses atrás. Uhum. Vamos torcer para pelo menos a espiritualidade ajudar para conduzir, né? Porque senão, por causa de dinheiro, por causa de poder, é capaz de nós mesmos nos destruirmos, né? Exatamente, o dinheiro destrói tudo. Uhum. A gente tem que buscar a nossa fé em Deus. Sim, a nossa fé em Deus. E eu acho que é uma guerra também, batalha espiritual que a gente está vivendo. Né? E mais importante é a gente ampliar a nossa consciência. Sim. e buscar sempre a proteção divina, né? Como que você está vendo essa parte religiosa? Olha, eu estou vendo que várias pessoas estão acordando, né? Estão buscando mais a Deus. Eu fico muito feliz por isso. O mais incrível, né, que quanto mais a perseguição religiosa ela
continua, mais as pessoas se apegam a Deus e mais elas esparramam a palavra. Então, eu acredito assim que as pessoas vão sim a se apegar a Deus, e também essas pessoas que se consideram ateias, elas vão sim acabar aí buscando a fé. Porque é o seguinte, né? Quando as coisas vão bem, a gente acaba se esquecendo de Deus, a gente se apega a muitas coisas materiais. E agora é o momento de a gente buscar a Deus, é isso que eu estou vendo em todos os países, inclusive aqui na Europa, né? Que é considerado aí um continente ateu. Então, quanto a isso, meu coração fica muito feliz, porque eu vejo as pessoas aí buscando uma direção e elas estão tirando a fé dos homens, né? Porque os homens, eles são falhos, porém aí Deus é o Todo-Poderoso, e ele sabe todas as coisas, as pessoas estão se voltando a ele. Sim, e com o passar do tempo, você vai contagiando outras pessoas para que busquem também a influenciar seus familiares, seus amigos, o seu bairro, né? E vai crescendo. Isso daí é uma corrente do bem que a gente pode tentar ver se consegue ampliar, porque eu acho que é o momento mesmo de nós torcermos para que tudo que está acontecendo de ruim no planeta, como essa crise não, esse desmantelamento de muitas coisas que estão acontecendo em razão da pedô, em razão das drogas, em razão do combate, dos embates aí que podem acontecer. Então, por isso, nós temos que realmente orar para que o Pai venha nos ajudar vamos dizer assim, a caminhar para o lado do bem. Eu acredito que o bem vai vencer. Eu sou muito otimista. Eu também acredito. Tá? Então, como a gente sabe que tem muito gente boa, né? Então, nós estamos falando mal do país, mas tanto é que a religião budista veio de lá, tem as terapias alternativas, tem o reiki, tem tantas informações muito importantes. É o partido que é ruim, não é o povo, gente, é só lembrando isso. Sim. Então, eu acredito que, de repente, isso tudo possa mudar, porque não é possível que um partido que já está partindo, né, um país, venha a escravizar uma população que é do bem, né, como ele foi naquela época que eles perseguiram os monges, né, então, destruindo templos e tudo mais. Eu não acredito que isso vai permanecer, eu estou torcendo para que não. E estou torcendo para que aconteçam várias coisas para desmantelar todas essas quadrilhas que estão aí envolvidas com o Pedô. Eu espero isso, e lembrando aí também que eu não tenho nada contra o povo chinês, né? Lembrando, foi até bonito, um gesto bonito que aconteceu comigo há umas 2 semanas atrás, Ana, que eu fiz amizade com um casal, né? Que vem daquele país, e a gente começou a ser amigo. Toda vez que a gente se vê, eles dão um sinal de tchau e tal. E eles me levaram, inclusive, um prato de restaurante, olha só. Então, o povo não tem nada a ver. Eu fiquei muito feliz, inclusive eu não esperava receber nada assim na França, muito menos sendo deles, né? E porque o povo francês é um povo frio. E aí de repente vem esse casal e me dá. Falei, nossa, olha só, não esperava. Eu estudo a respeito desse partido, né, que é comunista, porém o povo é um povo muito bom, é um povo muito alegre e um povo muito que tem muita fé também. Então a gente não tem nada contra o povo, lembrando que a gente está falando do partido. Realmente, e o que a gente está vivendo hoje, além de ter essa crise econômica, é uma crise de valores, né? Como a gente está vendo. E graças a Deus, aí, esses fedores estão caindo por terra. Sim, graças a Deus que eu acho que nós estamos vendo uma luz no final do túnel, né? Que não é o trem que está vindo contra a gente. Exatamente. Né? Então a gente tem esse lado também. Apesar de saber também, né, pelos seus vídeos, né, Lucas, que você está se preparando de repente para se afastar e ir para um local mais seguro na Itália, né, com a sua família, porque exatamente. A gente sabe que pode acontecer algumas mudanças geológicas no planeta, então isso pode acontecer realmente, mas pelo que a gente prevê aí escatologicamente, né, as pessoas falando também, que poderia acontecer ou não. Vamos torcer para que isso não aconteça, mas as pessoas estão buscando alternativas, né? E não adianta se esconder dentro de um bunker, que praticamente vai ser só alguns que vão ficar lá, mas o bunker precisa de energia elétrica,
né? Sim, exatamente. Manter lá dentro, não adianta fazer um bunker com piscina aquecida, né? Não. Com sauna a vapor, com a internet, porque eu acho que se acontece alguma coisa nesse padrão, nesse nível, não vai adiantar nada, não é verdade? Olha, Ana, eu sou contra a bunker, inclusive, porque eu acredito assim, se realmente vem um evento desse, né, que pode abalar o mundo todo, com certeza esse bunker pode ser esmagado, por exemplo, ou pode afundar, então eu não confio nada. Então, eu acho que a melhor forma seria ter, inclusive, uma casa, né, normal, uma casa afastada das grandes cidades, claro, ter ali uma fonte de água, né, ter umas árvores para você colher seu próprio fruto, mas eu sou completamente contra bunker. E também porque eu me preparo mais do que os brasileiros, né? Como vocês podem ver aqui, olha na rota da seda aqui, a Itália está muito perto do Grande Dragão, né? Então é mais um motivo aí para me preparar também. Sim, tá. E você pretende ir para a Itália, mesmo assim? Olha, eu pretendo ir para lá, se não para Portugal. Portugal também é um lugar muito bom. E também pela facilidade da língua, apesar que a Itália também é muito parecido com o português. Mas ela está numa zona segura, tirando essa parte do Grande Dragão que está, né, geograficamente está próximo. Não tem nenhum mar que divide, ao contrário do Brasil, né, que está no continente americano, não tem nada a ver aí com a Eurásia. Certo. E aqui nós vamos ficando pelo Brasil, buscando as planícies, não, né? Os locais mais altos. Quem Isso, sabe aí seja melhor. Sim. Exatamente. Os locais mais altos, Ana, vale para todo lugar, viu? Não só para o Brasil, mas não importa o lugar onde você estiver no mundo, seria muito importante buscar um lugar que seja alto, né? Não precisa ser uma montanha, mas aí um certo nível do mar. Se eu não vou falar besteira porque eu não lembro mais quantos metros acima do mar tem que estar, mas tem que estar aí numa. Se você encontrar uma casa, não sei, um morro, uma montanha, seria muito interessante também. Seria mais interessante. Isso, pessoal, é que nós estamos falando um pouco se houver uma catástrofe geológica, né? Eles falam por causa dos vulcões e tudo mais. Mas vamos torcer que Deus esteja aí no controle, que não aconteça nada disso, e que o homem também não faça que isso aconteça, né? Porque nós temos aí as ARPs, né? Nós temos aí o pessoal com os projetos para interferir na chuva, nos cataclismas, então vamos acreditar que o mal vai ser retirado do planeta. Essa é a minha opinião e a minha torcida. Não é mesmo? A minha torcida também. Sim, a gente tem que ser sempre otimista, mesmo vendo esses cenários aí. Porque lembrando, né, todas essas coisas ruins que acontecem no mundo, a gente tem que lembrar que tem um Deus que é impossível. Ele é o Deus do impossível, né? Então ele está acima de todas as coisas. Tudo para ele é possível. Então nós estamos conectados a ele. Ele é nosso principal escudo, nosso principal aí. A gente tem um escudo embaixo das asas aí de Deus. Com certeza. Você queria falar mais alguma coisa, Lucas, para encerrar? Bom, para mim é isso, né? Eu gostaria de agradecer você pela oportunidade de estar falando aqui e de estar falando um pouco mais dos meus estudos, né, sobre o Grande Dragão Asiático, sobre a geopolítica, e agradecer a todas as pessoas que acompanharam aqui no canal também. Eu peço para vocês seguirem o canal do Lucas, nós vamos estar colocando aqui os canais dele pelo Instagram, o canal que você tem no YouTube também, e pedimos para vocês se inscreverem no meu canal também, para que vocês possam ter outros convidados que eu também vou estar trazendo. Eu coloco o meu canal também à sua disposição para quando você quiser a gente falar outra vez sobre vários conteúdos. Eu acho que até o final do ano, né, Lucas, muita coisa vai acontecer. Olha, muita coisa vai acontecer e agora você pode contar comigo para mostrar assim, em tempo real o que está acontecendo aqui, né? Porque é legal a gente ter essa relação de amizade, né? Agora também eu conheço a Sofia de Portugal e é importante a gente saber o que está acontecendo ao redor do mundo com pessoas que moram, com brasileiros, né? E pessoas que moram em países diferentes. Eu acho isso muito legal. Inclusive o seu canal eu achei muito interessante que você fala sobre muitos temas diversos, né? Sobre Pedro, agora a gente está falando sobre a geopolítica, então eu acho isso muito legal da sua parte. Eu acho que nós precisamos estar
em contato com todo, né? Não adianta só se vincular a um assunto, mas nós estamos aí enquadrados para se unir a várias informações, porque tudo tem a ver, é tudo como se fosse vamos dizer, um quebra-cabeças, né? Que nós temos que fazer o nosso conceito de acordo com aquelas pecinhas, né? Então, Sim. a Sofia, que ele fala, gente, ela trabalha num banco, né? Ela é administradora, e trabalha dentro de um banco importante em Portugal. Ela vai estar comigo também na semana que vem. A quarta-feira a gente grava e acho que na quinta a gente coloca aí no ar. Então, quem tiver a fim de também ver essas outras postagens, ela está em Portugal, e aí nós vamos estar em contato também. Fiquem atentos e se inscrevam aí nos nossos canais. Isso aí. E também lembrando aí que a Sofia também, ela tem um canal muito legal aí de geopolítica e vocês vão conhecer aí na live que ela vai fazer com ela. Sim, e ela também fez uma live com o Lucas, né? Então é bem interessante. Gente, muito obrigada, Lucas, pela sua atenção, pelo seu carinho. Eu que agradeço pelo desculpas ao convite. pessoal aí pelas falhas da internet, a comunicação foi ficando difícil, né? Porque também a internet está muito difícil aqui, e aí na França também acho que estava. E pedir desculpas pela interferência, mas agradecida por vocês estarem com a gente até aqui no final. Lucas, também agradeço um grande abraço para você. Um grande abraço. Sucesso para você, que Deus te proteja aí nessa sua caminhada. Ok? Amém. Deus te abençoe e eu que agradeço pelo convite.